Bom dia, pessoal. Estou vendo aí que tem muita gente de verde. Disseram que está na moda. Eu não entendo de moda, para ser bem honesta. Estou de verde porque eu olhei essa blusinha, comprei, gostei. Mas por que eu estou falando isso? Essa semana eu e o Luiz fizemos 33 anos de casado. Bonita, né? E diz que é boda de crisol, uma pedra verde. Falei, olha só, deve ser por causa disso que está todo mundo de verde aí hoje. Gente, abra a sua mão, vamos orar. Precisamos de graça de Deus nessa manhã para receber também no nosso coração essa palavra viva que Ele tem separado para esse tempo. Jesus, eu te agradeço por tua obra na nossa vida, te agradecemos por esse tempo de louvor, de adoração, Senhor, um tempo onde a gente pode de verdade tocar os céus e receber no nosso coração a sua graça, a sua presença, a sua paternidade, a bondade da sua paternidade. Jesus, eu te peço agora que o Senhor me ajude através do teu Espírito a comunicar com meus irmãos essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e te pedir que verdadeiramente eles recebam um batismo, Senhor, de paternidade, de amor, para que aquilo que o Senhor tem dito nesses dias seja real na vida da sua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Eu tomo autoridade no teu nome, amarro todo espírito contrário a esse tempo, ordeno esses espíritos que vão para o lugar que o Senhor determinar. Eu mando embora todo espírito de incredulidade, todo espírito de orfandade, todo espírito de falta de esperança. Eu mando embora para o lugar que Jesus determinar. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, o que eu quero entregar para vocês nessa manhã é uma palavra que eu tenho entendido que é uma palavra profética para esses dias. Eu tenho entendido no meu espírito que nessa estação da igreja o Senhor vai nos expor a experiências onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre a paternidade e filiação. Sabe, eu creio que vai haver uma ênfase no Pai, né, na pessoa, na figura do Pai dos céus, um tipo de restauração para alguns, compreensão para outros, num entendimento mais profundo dessa paternidade sobre a nossa vida, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sabe, Jesus, Ele escolheu compartilhar com você e comigo essa paternidade. Ele deixou de ser o unigênito, o primeiro filho, né, para ser o primogênito entre muitos irmãos, né? O Deus encarnado, ele foi algo tão poderoso isso, gente, porque o Filho funcionou empoderado pelo Pai, e tudo que ele fez em perfeita concordância com o Pai, e isso foi poderoso. Eu não sei se você já viu uma criança empoderada pelo pai. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Eu me lembro que quando uma das minhas filhas era pequena, ela devia ter uns 5, 6 anos, ela veio para mim e falou assim: mãe, tem um demônio na janela do meu quarto. Eu falei: que absurdo, como assim? Vai lá e manda ele embora. Ela olhou para mim assim e foi. Aí ela voltou: mãe, não deu certo não, ele continua lá. Eu falei: mas isso não é possível, vamos nós duas juntas, porque vai ser mais poderoso a oração de duas. E nós fomos, chegamos lá, eu ajudei ela a repetir comigo. Ela olhou para mim com um sorriso e foi embora, né? Em uma outra ocasião, ela ia fazer uma prova bem difícil no Uruguai. Ela tinha estudado, mas ela estava muito nervosa. E no caminho o pai levava para a escola de manhã. E no caminho o pai percebeu e falou assim: você está nervosa? Está tudo bem? Eu falei: ai pai, hoje eu vou fazer uma prova. E ele falou assim: mas me conta aí o assunto da prova. E ela falou tudo e ele falou assim: a pessoa mais importante na sua vida sabe que você sabe. Agora vai lá e arrebenta. Adivinha o que aconteceu? A filha, empoderada pelo pai, recebeu a aprovação e, obviamente, né, foi algo abençoador. O que eu quero te dizer com isso é que foi dessa maneira que Jesus se apresentou a Israel como filho empoderado pelo Pai. E eu tenho crido nesses dias, gente, que é dessa maneira que o Senhor quer nos usar nessa estação, como filhos empoderados pelo Pai. Por isso eu quero falar nessa manhã, o título dessa mensagem, se você estiver anotando, é
paternidade e filiação. E como pode ser difícil receber essa paternidade de Deus quando a paternidade biológica falhou com rejeições, abuso, ausência e outras situações, deixando uma geração de filhos adoecidos emocionalmente. E como pode ser desafiador administrar essa filiação, porque muitos filhos cresceram sozinhos, abandonados, injustiçados, né? E não puderam esperar nada de ninguém, tiveram que fazer tudo por eles mesmos, porque senão ninguém faria. E essas pessoas, muitas vezes, se tornando cristãos ao longo do tempo, concorda que Deus é nosso Pai e até diz, não, Ele é o meu Pai, mas parece haver uma barreira meio intransponível, dificultando o submeter-se a essa filiação, a acreditar de fato que Deus é meu Pai e Ele vai suprir o que eu falei. E eu achei muito interessante a fala da Lili, porque ela estava falando disso. Nós podemos viver, todos nós podemos viver sem nossos cônjuges, sem nossos filhos, sem dinheiro, sem qualquer coisa, mas a gente não tem condição de viver sem o Pai dos céus. Nós podemos viver sem os nossos pais biológicos, mas nós não podemos viver sem o Senhor. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê como foi poderoso, né? Essa junção, esse agir junto da paternidade de Deus, o Pai, e a filiação do Filho Jesus, essa união, ela foi muito poderosa. E eu tenho entendido que nesses dias o nosso relacionamento com o Pai Celestial precisa crescer. Gente, ninguém nesse salão tem dificuldade de fazer uma oração pedindo uma bênção para alguém, mas eu não vou te pedir para levantar a mão, mas pode ser bem desafiador você pedir qualquer coisa ao Pai dos céus. Quem sabe você peça a Jesus, porque Ele aí é o irmão mais velho, o Espírito Santo, que é uma vibe assim amorosa, mais legal, mas o Pai, tem muita gente que não consegue fazer uma oração ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então eu creio que nessa estação da igreja vai haver um incremento, um aumento, né, uma ênfase na cura das falhas da paternidade biológica, para que haja uma maior conexão com a paternidade do Pai dos céus. Sabe, eu creio mesmo que nós estamos vivendo na estação dos últimos dias, e no último dia Jesus vai voltar para buscar uma noiva, mas o Pai espera encontrar muitos filhos semelhantes a Jesus. Diga amém, né? Agora Ele também sabe que a gente vive num mundo que tem um espírito de orfandade muito atuante. E infelizmente, a gente vive num mundo de órfãos emocionais. Mas o chamado, o convite é que a gente conheça o Pai atrás desse Deus poderoso que a gente serve. Lá em Malaquias 4:6, tem um versículo que diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo aqui é que a ruptura entre pais e filho, ou seja, a desconexão do coração, dos corações, é igual a maldição. Por quê? Porque a desconexão seguinte será com o Pai dos céus, com a paternidade de Deus. E a gente tem visto muito isso. Os filhos saem de casa, se rebelam, brigam com os pais, e a próxima coisa que ele se torna é incrédulo. Não acredita mais em Deus e automaticamente se afasta dessa paternidade. Agora, qual é o inverso dessas palavras do profeta? Quando os corações dos pais e dos filhos estão voltados um para o outro, sem separações, sem desconexão, o resultado é bênção. E bênção sem medidas, diga amém.
E eu tenho entendido profeticamente nesses dias que haverá nessa estação da igreja um novo nível de relacionamento com Deus, o Pai. E acredite, gente, o inimigo vem trabalhando por séculos intencionalmente para que haja essa separação, essa desconexão dos corações entre pais e filhos biológicos, porque ele sabe que isso termina na desconexão do coração com o coração de Deus. Então, eu tenho sentido um novo sopro do Espírito sobre esse assunto. E quando a gente começa a ler a Bíblia nessa perspectiva de paternidade, você vai ver que esse movimento de conversão dos corações, ele começou com a primeira vinda de Jesus. E eu tenho entendido que ele vai se intensificar antes da sua volta. Sabe, até não estou fazendo propaganda, mas o livro que eu escrevi, na verdade, é uma ferramenta prática para resolver essa desconexão, para curar o que feriu e fortalecer a conexão com o pai biológico e, obviamente, com o pai dos céus. Por quê? Porque nada é mais poderoso do que o relacionamento, a união entre pai e filho. Agora, a gente também leva isso para o relacionamento entre nós, filhos, né, de Deus, o Pai. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, é interessante como a gente vê repetidamente, né, os profetas chamando Israel de volta, a se voltarem, na verdade, para o Senhor. E é precisamente disso que Malaquias está falando. Gente, alinhem a vida de vocês, voltem para o Senhor. Vai vir um julgamento, vai ser feroz. Os que estão dentro vão ser abençoados. É o que ele está falando, os que estão fora não. Agora, ouça o que o profeta Jeremias diz no capítulo 3, versículo 19. Olha que versículo interessante na versão NVT. Diz assim: como eu gostaria de tratá-los como filhos. Queria que vocês me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Sabe, enquanto eu estava preparando essa pregação, uma cena não saía da minha mente. Uma criança de uns 3 anos correndo na direção do pai, o pai pegando essa criança no colo, levantando, dando aquela volta de 360 graus, enquanto os dois estão se olhando nos olhos e sorrindo com esse momento. Sabe, gente, eu creio que é dessa maneira que o Senhor quer trazer uma revelação de uma paternidade superior e infalível sobre a nossa vida. Sabe, mesmo que a nossa igreja tenha um trabalho sério nesse assunto, né, nesse tema, através de pastoreamento, encontro com Deus, seminário de cura e tantas outras formas de te abençoar nessa área através dos ministérios que a gente tem, eu tenho um sentimento de que alguns nesse salão ainda precisam resolver no coração algumas coisas com relação às falhas da paternidade de origem, né? Porque essas questões impedem, atrapalham, trancam de alguma maneira o nosso relacionamento com o Pai dos céus, né? E o cumprimento dos propósitos dele na nossa vida. Nós precisamos resolver essas coisas do nosso coração, né? Para ter maior conexão com o Pai dos céus. Agora é interessante que quando a gente presta atenção no ministério de Jesus com relação a esse tema de paternidade, o relacionamento dele com o Pai, o que a gente vai perceber é que o que Jesus tentou fazer o tempo todo para Israel foi apresentar-lhes esse Pai, né? E cobri-los com essa paternidade. Agora, deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui e eu já vou fechar. Claro que é importante a nossa compreensão sobre o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, né? O Adonai, o El Shaddai, enfim, é claro que é importante isso, mas o maior desejo de Deus, o Pai, nessa estação em especial, né, é ser tratado como Pai. E
desejar tratar você como filho. E é interessante que Jesus enfatizou muitas vezes, né, nas suas falas, no seu testemunho, o que falava, o que fazia, o que pregava. Ele falava do coração do Pai, das suas intenções, da sua busca pelo perdido, da salvação, né, e o desejo de estar com seus filhos, o amor pelo homem ao ponto de enviar o seu próprio filho para ser sacrificado, para que toda a humanidade tivesse um caminho de acesso ao Pai. Jesus, ele tinha um relacionamento muito forte com o Pai, e ele priorizava esse relacionamento nos seus tempos de devoção, quando ele buscava o Senhor para a direção de cada dia. Mas interessante que a maneira como ele falava com o Pai, como ele se relacionava com o Pai, interessante que isso despertou a curiosidade e a atenção dos discípulos, ao ponto deles pedirem: ensina para a gente como é que você faz isso. Ensina pra gente como é que você ora, porque a gente quer isso aí. Porque de alguma maneira eles perceberam o poder da paternidade com a filiação. E sabe, gente, esse é um assunto que tem enchido meu coração nesses dias, e eu tenho entendido esse veio profético, porque isso tem me levado a ler o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, com o foco na paternidade como principal aspecto de Deus o Pai. Sabe, eu sinto que isso é tão profético que a gente vai começar a ver essa palavra pai e paternidade nas canções de louvor e adoração, nas pregações, nas palavras proféticas, né? E hoje eu até fiz uma oração daquelas que eu sempre faço: Jesus, me dá uma canção que tenha a palavra pai. E a última era o quê? Deus o Pai, né? Você é meu pai, meu amigo, enfim. Por quê, gente? Porque há uma carência de paternidade no nosso mundo moderno. Eu não sei se você já percebeu, a gente percebe do lado de cá porque a coisa é mais intensa, né? Eu falo: Luiz, você percebeu a abordagem dessa pessoa com você? Você percebe a busca por um pai? Então, gente, é um tal de olhar para os pastores e achar que eles são pais. A gente exerce paternidade, mas a gente não é pai e mãe de ninguém, né? A única paternidade que suprirá essa falta é a paternidade do nosso Pai infalível, que tem um amor que não se pode medir. Diga amém. Agora, gente, sobre essa questão de paternidade, não seria por isso que está escrito lá na Bíblia, em Mateus 23:9, aqui na terra não chamem a ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Né? Todos os dias, quando a gente volta para o ministério de Jesus, todos os dias, a pregação, o ensino, era chamar os judeus para corrigirem os seus desvios e se aproximarem do Pai. E hoje o convite é exatamente o mesmo. Sabe, resolver nossas dificuldades emocionais com a nossa paternidade de origem, né? Resolver nossos desvios para quê? Para uma maior conexão com Deus, o Pai. E, né, um pai que ama seus filhos, com um amor que dura para sempre, um amor que não pode falhar. Um pai que deseja ver cada filho inserido no seu destino profético, naquele destino que ele escreveu quando estava desenhando a sua vida, como está relatado lá em Salmo 139. Agora é interessante que Jesus pregou e ensinou, né, incansavelmente sobre fazer a paternidade de Deus mais do que conhecida, porque ela já era conhecida. Ele queria fazer a paternidade de Deus desejada. E é isso que eu quero que você saia daqui nessa manhã, com esse desejo. Gente, eu já tenho Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, eu já sou batizada, isso e aquilo, mas o que é essa onda de paternidade do Pai? Pai, revela isso para mim, né? Diga amém. Agora é interessante que quando a gente vai para Jesus de volta,
A multidão e os líderes religiosos viram os mesmos milagres, as mesmas atuações e ações de Jesus. Olha lá, Mateus 12, 23, diz assim: admirada a multidão, porque Jesus tinha, acho que curado um cego aqui, não me lembro, acho que é. Será que esse homem é o filho de Davi? Gente, olha os milagres que ele faz. E a multidão estava considerando, ele deve ser mesmo filho de Davi, né? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônio porque o seu poder vem de Belzebu, o príncipe dos demônios. Agora veja, diante dos líderes, diferente dos líderes religiosos, a multidão tinha um coração aberto para receber a Jesus como filho de Deus, a receber a paternidade do Pai através das obras do Filho. Agora é interessante, gente, que a tradição judaica, ela era uma coisa muito forte. Israel, do jeito deles, eles até acreditavam na paternidade divina e também acreditavam que ela era exclusividade de Israel. Mas o maior conhecimento de Israel sobre Deus estava relacionado com o seu poder e a sua divindade. Olha que texto interessante em Mateus 11, 25, que fala da paternidade de Deus que foi revelada a mim e a você, que o Senhor chama de crianças. Quantas crianças a gente tem aqui? Levanta essa mão. Nós somos, né, os filhinhos do papai, sim ou não? Amém? Olha o que ele diz: naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, mas também Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque você escondeu essa coisa de paternidade. Eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, mas a revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazer dessa maneira. Sabe, Jesus está falando de paternidade. Os judeus sempre se referiam a Abraão como pai. Essa era a referência de paternidade. Ele dizia: nós temos um pai que é Abraão. Abraão é o nosso pai. Ou seja, a ênfase de Israel nunca esteve na paternidade, mas no divino, no que era poderoso. E Jesus traz uma paternidade, apresenta para a criançada, e nós começamos a receber essa paternidade. Foi o que aconteceu naqueles dias. Agora, gente, olha que interessante. Depois que os discípulos começaram a entender essa mensagem da paternidade de Deus, eles começaram a pregar, a ensinar, a provar que os antepassados eram filhos de Deus, não era só Abraão, né? E ele diz assim, interessante essa passagem que está em Lucas 3, que vai falar da genealogia de Jesus até Adão, né? Voltando aí no processo, e ele diz assim: Jesus estava com cerca de 33 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido por todo Israel como filho de José. José era filho de não sei quem, e vai indo até o último filho, e ele diz: e Adão era filho de Deus. O que significa que a história da humanidade começou com Adão, filho de Deus. E os filhos de Adão eram o quê? Filho de Deus. Os filhos dos filhos de Adão eram o quê? Filho de Deus. Até chegar os dias de Jesus. O que significa que todos estariam nessa lista de filiação. Ou seja, Israel, mesmo vivendo esse contexto, só vai considerar de fato a paternidade do pai Abraão. E agora, outra coisa que é interessante, fazia parte do compromisso de Israel ser fiel às leis de Deus, do divino, mas eles tinham medo de se relacionar com ele. Desde lá de Gênesis, Êxodo, a gente vai ver que Israel tinha medo de Deus. Quando Jesus entra no cenário público de Israel, né, e religioso também, ele já era conhecido ali pelos seus 30 anos como
rabino, também como carpinteiro e, como diz a genealogia, filho de José. Então o rabino carpinteiro, filho de José, começa a escolher alguns discípulos, traz 12 para mais perto dele, e aí ele começa a falar de uma mensagem que deu o que falar. Deu muito problema. Jesus se apresenta como Filho de Deus, o Filho empoderado pelo Pai. E, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai se não for através de mim. Obviamente, Jesus estava inaugurando uma nova estação, trazendo luz sobre uma nova faceta de Deus, ou seja, a paternidade, porque até então Deus era conhecido como Javé, o Deus verdadeiro, Elohim, o Criador, Adonai, o Senhor, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, e um montão de outros nomes que a gente vai encontrar ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento a gente vai encontrar muitos nomes que sempre se remetem ao poder e à divindade de Deus. Se eu não me engano, gente, eu vi isso numa pesquisa rápida, então os mestres presentes que me perdoem, façam uma pesquisa e depois me contem se for diferente, mas parece que somente 14 vezes Deus aparece como Pai no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Jesus vai se apresentar como filho desse Pai. Agora, interessante, Ele se apresenta e diz: eu vou falar do Pai. E, gente, quem é filho aqui? Filho de alguém? Quem melhor do que você para falar do seu pai e da sua mãe? Sim ou não? Jesus aparece falando do Pai, porque ninguém melhor do que Ele para apresentar o Pai. Lá em Mateus 11, 27, Ele diz assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quem quer receber revelação da paternidade, sabe que eu penso sobre a mão. Se você quer, levanta bem alta essa mão, para o anjo anotar o seu nome. Então, Jesus nos escolheu a você e a mim para provar dessa paternidade, começar a ensinar, a falar, a cantar, a orar, a profetizar sobre essa paternidade, a maior necessidade nesse mundo de órfãos. Consegue entender isso? Todos precisam de Jesus, o Salvador. Todos precisam do Espírito Santo que consola. Mas todos precisam de um Pai. Diga amém. Diga é verdade. Sabe, gente, eu tive um pai maravilhoso. Eu sempre me senti a filha preferida. Não vou dizer que eu sou, porque meus irmãos podem estar me assistindo, ficaria chato, Mas e isso me favoreceu muito na fé, no crer, no acreditar no Pai Celestial. Mas a paternidade do meu pai, embora tenha sido muito boa para mim, ela não me muniu de tudo que eu precisava, porque essa tarefa é do Pai dos céus. Tem muita coisa que você ainda precisa, que não tem oração que vai dar jeito, não tem jejum que vai resolver, mas quando você conhecer a paternidade do Pai, isso vai resolver. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastora, com todo respeito, o que você entende por menininha? Eu entendi, mas dei uma outra resposta, achei que era muito chato falar assim de cara. Aí eu falei assim, no final eu falei assim, na verdade eu me sinto a menininha do papai. E é isso que o Senhor quer que você sinta, essa liberdade de falar com o Pai, de viver essa filiação e essa paternidade, de ter liberdade na casa do Pai, de ter liberdade para pedir qualquer coisa, tipo Jesus, eu sou mulher, me ajuda a encontrar uma vaga de 2 carros, para eu entrar na primeira. De frente e de ré não tem rolo, gente, é tranquilo, mas às vezes, uma que você olha e fala, não cabe. Aí o seu marido pega e coloca na primeira, que raiva que dá, Mas enfim, e Jesus é tão bom, gente, nunca fiquei sem uma vaga. Nós podemos pedir coisas assim para o nosso Pai. Isso não é pecado. Isso não é falta de respeito. Que absurdo. Não é. Ele é o teu Pai. Diga amém. Sabe, o que os judeus não puderam entender é o que nós entendemos.
Ele é meu pai e sim, eu posso pedir, eu posso chamar de paizinho, eu posso falar de qualquer assunto com o meu pai. O que eles não puderam entender é que Jesus estava expondo sua intimidade com o pai para compartilhar com os seus irmãos israelitas. Sabe, no contexto judaico, o que Jesus estava fazendo era inadmissível, era uma falta de respeito. E para piorar, em alguns momentos, Jesus chamava Deus de paizinho. Aí eles ficavam enlouquecidos, né? Agora, lembra da frase? Eu te agradeço, Pai, porque revelaste estas coisas aos que são como crianças. Nós podemos te chamar de Abba Pai, de papai, de paizinho. Sabe, gente, essa intimidade de Jesus com o Pai causou muita reação. E a coisa ficou tão séria que muitas vezes tentaram apedrejar Jesus e quiseram matá-lo, porque ele se apresentava, né, com a heresia de ser filho de Deus. Jesus, na verdade, ele estava tentando instigar aquelas pessoas que elas tivessem o desejo de ter o mesmo pai que ele tinha. E foi esse caminho que ele abriu para você e para mim. Diga amém. E Jesus começa então algo novo. Ele começa a apresentar a paternidade de um pai infalível com um amor imensurável. E sabe, gente, todas as vezes que Deus está para fazer algo grande na terra, o inimigo parece perceber e ele começa a agir para dificultar o nosso entendimento, e também ele age para descredibilizar o que na verdade ele morre de medo, ele teme. Porque ele sabe, Satanás conhece o poder da união entre o pai e um filho, e ele teme. E desde então que ele teve esse entendimento, ele vem trabalhado séculos e séculos para quebrar, para danificar a figura do pai biológico, ferir o filho e então completar isso aí com a desconexão da paternidade espiritual. Sabe, o inimigo sempre soube que o que quer que aconteça de decepção, de trauma, de desconexão com a paternidade biológica, vai terminar na paternidade de Deus. E por isso ele tem bombardeado a paternidade biológica de todos os lados, ao ponto dela perder o padrão da paternidade celestial, gente. O que Deus queria o tempo inteiro era que o pai fizesse um bom trabalho como pai, muito mais do que trabalhar e prover para os seus filhos, mas ter conexão emocional, ser de fato o sacerdote, a cobertura espiritual da sua casa, ser um homem de bem, um homem de respeito, enfim, um homem correto, para que isso revelasse a grandeza da paternidade de Deus. Agora, o que a gente vai ver por aí é bem diferente, né? A gente vai encontrar diversas quebras no compromisso com essa palavra paternidade, com disfunções generalizadas, imoralidades sexuais, gestações indesejadas, produção de filhos bastardos, abandonados, rejeitados pelo pai, ou então filhos do divórcio, que as próprias crianças têm que mendigar ao pai assistência paterna, né? Provisão, pensão, presença. E como resultado é óbvio, os filhos feridos se rebelaram contra seus pais, perderam a referência de masculinidade, perderam a referência de identidade, autoridade, referência de valor, propósito, identidade, tantas outras perdas. Agora, o pior de tudo isso é que isso tem sido um padrão que tem sido reproduzido. Agora, sabe, gente, eu estou aqui, né, batendo na paternidade, mas é claro que tem maternidade que falhou, às vezes muito mais do que a paternidade. Mas mesmo que haja falhas na maternidade, o maior prejuízo na vida dos filhos são resultados das falhas da paternidade. E sem uma visão correta de pai, a palavra pai pode ser muito dolorosa e muito difícil de ser expressa, de ser
recebida. Sabe, e em função de tudo isso, o que a gente vai vendo é que o espírito de orfandade tem tido liberdade, ele anda livremente, né, no meio dos filhos e trazendo muitos outros problemas. Órfãos, na verdade, que são mais do que biológicos, gente, são órfãos emocionais. Sabe, uma coisa que me choca nas minhas curas, né, quando eu atendo as pessoas, eu falo assim: fecha os teus olhos e imagina o rosto do pai. Gente, uma porcentagem altíssima, eu diria que mais de 90%, não consegue formar a imagem do pai na sua mente. Sabe por quê? Porque não houve contato visual. A criança está aqui, o pai está falando de cima. A criança não vê o olho. A criança está falando, o pai está de lado, está andando. Tá, menino, tá, já vi. Se não tem contato visual, se o pai não abaixa para ver os olhos do filho, essa criança não vai formar a imagem da paternidade. Não faça agora o que eu estou pregando, tá? Depois você fecha o olho e vê se você consegue imaginar a cara do teu pai. E essa desconexão de coração tem se desdobrado em muitas maldições. E daí vem o convite de Malaquias, que é fazer o caminho inverso para quebrar as maldições. Mas antes eu quero te dar um exemplo bíblico muito interessante. No Evangelho de Marcos a gente encontra a história de um homem fracassado, um homem destruído, que quando ele tem um encontro com Jesus, né, a paternidade é restaurada. E é muito interessante como Jesus conduz essa história. E é mais interessante ainda os elementos dessa história, que eu não vou poder entrar neles com detalhe. Mas vamos para a história. Marcos 5 diz assim: quando Jesus desembarcou em Gadara, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério, veio ao seu encontro. Ele morava no cemitério e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo correntes, porque ele arrebentava com tudo. Dia e noite ele vagava nu entre os túmulos, pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando viu Jesus, correu ao seu encontro, se curvou diante dele. E é interessante que nesse momento Jesus liberta esse homem assim imediatamente. Jesus termina isso e volta para o barco, porque essa foi a única missão de Jesus em Gadara. Ele não foi fazer mais nada lá. E quando Jesus sobe no barco para voltar para a sua origem, o homem implora a Jesus: deixa eu ir com você. E Jesus dá uma ordem muito interessante para esse homem. Olha só: volte para a sua casa, volte para a sua família, conte para ele tudo o que eu fiz. Em outras palavras, restaure a sua vida familiar. Resolva suas pendengas com o Pai. Agora, gente, você acabou de receber Jesus. Aí você vem aqui e fala: pastor, eu quero servir a Jesus. E o pastor fala: não. Vai fazer paternidade, conta com Deus, deixa eu cuidar da tua vida. Aí você sai daqui feridento. O pastor me disse não. Gente, imagina, Jesus disse não para o cara e o cara ficou bem. Não estou entendendo. Diz então que esse homem partiu. E nesse partiu, gente, entre esse partiu e o próximo verbo começou, tem dias que a gente não sabe o que aconteceu passo a passo. Mas diz que ele partiu. Provavelmente fez tudo o que Jesus mandou. E depois de um tempo, começou a anunciar pela região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos se admiravam. Gente, a situação desse homem era gravíssima. Agora, a verdade é que a gente vê a repetição dessa história todos os dias. Cada vez que você encontra uma pessoa na rua se drogando, situação de rua, né? Mora na rua, escravizado por drogas, feridos na sua identidade, desconfigurado por um zilhão de escolhas, enfim, enterrado em perversões sexuais, vivendo na rua, em cemitérios, como animais, revirando lata de lixo. Gente, isso, preste atenção, eu garanto
que esses filhos foram gravemente, duramente feridos pelas falhas da paternidade. Se você pudesse saber a história dessa pessoa para trás, você chegaria nas falhas da paternidade. E o que a Bíblia diz é que uma família dividida contra si mesma, ela vai se desintegrar. Então a situação do gadareno era deplorável. E onde estava a raiz daquela desgraça? No lugar onde Jesus mandou ele voltar. Qual é a raiz da sua desgraça? Volta lá na desgraça chamada família. Resolva suas pendengas no seu lar de origem. E depois você vai ter um testemunho para compartilhar com esse mundo de órfãos. Jesus estava revelando através do gadareno o que um filho ferido precisa fazer na prática para romper de vez com a maldição. Vocês estão tão quietinhos, né? Diga amém. Sabe, gente, muitos filhos estão se destruindo por falta de um pai. Para alguns, por motivos diversos, que eu também não vou ter tempo de entrar nisso, nunca será possível ter um pai natural outra vez. E é nesse lugar que entra essa paternidade infalível, superior de um Deus que não pode falhar, de um Deus poderoso, mas que também é Pai. Ele vem para resolver essa falta, como a Lili falou. Tá, eu posso viver sem o Marlon, mas eu não posso viver sem você. Eu posso viver sem um marido, mas eu não posso viver sem um pai. Porque o que ele estava prometendo para ela é: eu vou prover. Se ele não tiver, eu vou prover tudo o que você precisa. Quem provê é pai. Sim ou não? Agora, provavelmente, talvez, não sei, você tem um pai, eu tenho um pai, o gadareno tinha um pai. Mas mesmo no meio daquela dor, ele escolheu obedecer à ordem de Jesus, e o resultado no futuro dele foi grandioso. Porque Deus deu àquele homem autoridade sobre 10 cidades. E ele se tornou provavelmente o primeiro evangelista itinerante da história. Coloque a mão no teu coração, repete comigo: a minha obediência ao Pai dos céus vai abrir uma porta abençoada bem diante dos meus olhos. Porque o seu pai te ama, é simples assim. É porque você tem um pai, você tem uma casa e você tem uma... Agora veja, gente, que provavelmente o gadareno nem voltou a viver, a conviver com os seus pais. Mas ele fez o acerto, ele resolveu os problemas. E passou a sua vida testemunhando o milagre de Deus na sua vida, os seus dias. Sabe, e esse tem sido o ministério de Jesus desde então. De diversas maneiras, buscar o filho perdido. O filho sofrido por diversas histórias, para conectá-lo à fonte de vida que é o Pai dos céus. E se possível, a gente também vai fazer a conexão, a cura, para haver conexão com a paternidade biológica. Às vezes não é possível, mas se for possível, vamos fazer isso também. Por quê? Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Eu quero, já concluindo aqui minha mensagem, falando de 3 mensagens poderosas que a gente vai encontrar, e eu quero que você leia depois João 17, que para mim, antes de ser uma oração intercessória, é uma fala entre o Pai e o Filho a nosso respeito. É uma fala entre o Pai e o Filho e a família de Deus. Diga amém. Primeiro, o Pai te ama. Presta atenção nessa frase, gente, ela é tão profunda. Quantos sabem que você é amado pelo Pai? Agora, quantos sabiam que Ele te ama tanto, igual como Ele ama Jesus? Quantos sabiam disso? Eu pensaria que Ele ama Jesus mais do que a mim. Mas olha o que diz o texto:
eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. João 17:23, para você conferir depois. Ninguém nunca te amou dessa maneira. E é um amor que você pode receber ou você pode ficar aí pertinho, desprezar, quem sabe. Segunda coisa, o Pai e o Filho desejam estar para sempre com você. Eu revelei teu nome àqueles que me deste no mundo. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E Jesus termina dizendo assim: leva-me para junto de ti. Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. Quantos estão percebendo que o Pai e o Filho desejam a tua vida? O Pai te concede vida eterna. E a vida eterna é essa: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, gente, existe um chamado, existe um convite do coração de Deus. Eu quero tratá-los como filhos. Como eu gostaria que vocês me chamassem de pai. Sabe, ninguém aqui pode escolher sua filiação de origem, mas a todos nós tem sido dada a oportunidade de escolher ser filho de Deus. Olha o que diz João 1,12. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso não é um convite a ser um filho nominal, é andar sobre uma nova revelação de paternidade. E sabe, quando a gente escolhe se colocar debaixo da cobertura dessa paternidade, a gente recebe as bênçãos dessa filiação. Fica de pé comigo. Claro, óbvio, que Deus vai te levar por inúmeros processos. E os processos às vezes são longos, podem ser dolorosos. Mas, gente, a paternidade de Deus, ela não vai falhar com você. Fecha os teus olhos, abra as tuas mãos. Eu sinto que o Senhor quer te batizar com essa paternidade. Eu sinto que o Senhor quer te batizar com esse amor. Eu sinto que Ele quer que você saiba muito mais do que nominalmente que você é filho. Ele quer que você tenha uma revelação de que Ele é o seu Pai. E você é o menininho do Senhor, você é a menininha do Senhor, porque Ele é o Pai.